Dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje se encontra em Mateus 16, a partir do versículo 6, diz assim, Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Como se ele dissesse, presta atenção no fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento, que Jesus está se referindo ao ensino, à doutrina, ao ensino, sobre o que eles pregavam. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre si? Estava conversando entre os 12 ali, os 12 discípulos. Arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão. Não compreendeis ainda? Nem vos lembrai, preste bem atenção nessa palavra lembrar. Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não entendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Não, Jesus explicou para eles aqui, Primeiro ponto aqui, acautelai-vos, presta atenção no ensino dos fariseus. Jesus falou fermento. Jesus usou fermento porque o fermento, na cultura judaica, eles tinham vamos dizer assim, uma interpretação negativa sobre o fermento. Eles usavam fermento quando eles queriam falar sobre algo negativo. Porque o fermento, gente, o fermento não é a massa do pão. Ele só faz o pão inchar, né? Então, o fermento não é a massa. Então, eles usavam essa alegoria do fermento, vamos dizer assim, para falar de coisas falsas. Por isso que o fermento ele tinha um entendimento negativo nesse ponto. E Jesus queria explicar para eles que os fariseus eram hipócritas. Jesus muitas vezes na Bíblia chamou eles de hipócritas porque eles pregavam aquilo que eles não viviam. Eles ensinavam aquilo que não vivia. Eles colocavam peso em cima dos seus seguidores, que nem ele mesmo carregava, nem com o dedo. Jesus disse: vocês sobrecarregam o povo com peso. Não era nem doutrina de Deus, era com tradições. E vocês mesmo nem com o dedo carregam aquilo que vocês querem que eles façam. Então, nós entendemos um ponto. Aqui o fermento era visto por eles de forma negativa. Falso. Né? Fermento não é a massa do pão. Então, eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Então eles não entenderam. Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus, dos fariseus e dos saduceus. Eles pensaram: será que ele está falando é porque nós não trouxemos pão? Porque os discípulos, meu irmão, estavam envolvidos em coisas espirituais, no reino de Deus. Todos eles deixaram seus ofícios. Pedro, depois que pegou muito peixe, Jesus uma vez encheu a canoa de Pedro de peixe, através do milagre de Jesus, a pesca é maravilhosa. Então, aí Pedro disse, aí Jesus deu uma ordem para Pedro: então eu vou fazer tu pescador de homem. Pedro começou a seguir Jesus. O Mateus largou de ser coletor de impostos, foi seguir Jesus. Então, eles tinham isso em mente, eles agora estavam trabalhando para o reino, né? Estavam trabalhando para o reino de Deus. E aí eles foram fazer uma viagem e se esqueceram de comprar pão. E Jesus falou desse fermento,
acautelar e presta atenção no fermento do fariseu. Cuidai-vos, ó, advertir uns aos outros. Jesus disse assim, ó, advertir e acautelai-vos do fermento. Quer dizer, ó, conversa aí entre vocês, para vocês prestar atenção no fermento. Mas não era para trazer pão, era para não ficar só atento nos ensinamentos deles, entendeu, gente? Nos ensinamentos deles, os fariseus, sem uma... que a maioria dos ensinamentos deles, eles interpretavam as escrituras de forma errônea, errada. E às vezes acabavam ensinando até tradição, em vez de ensinar a Bíblia, eles ensinavam a tradição. E aqui que eu quero chamar a nós todos para prestar atenção numa coisa importante. Deus, meus irmãos, ele sim constituiu pastores e líderes para tomar conta das ovelhas, do rebanho. Ele constituiu. Mas aqui ele está dizendo assim, ó, advertir entre vocês e acautelar. Acautelar é como dar atenção, cuidado, tem cuidado. Então, aqui é o seguinte, ó, tem cuidado com o ensinamento que teu pastor está te dando. Tem cuidado. Deus constituiu sim pastor e ele mandou a gente ser submisso à nossa liderança. A gente tem que ser submisso à liderança. Mas Deus também não quer que ninguém seja trouxa não, meu irmão. Seja submisso, sim, a seu líder, respeite, seja obediente na sua igreja local, mas também examine por onde, examine a luz das escrituras. Jesus que mandou acautelai, advertir entre vocês e acautelai dos ensinamentos dos líderes. Porque, meu irmão, querendo ou não, pela ordem de Deus, nós que queremos agradar a Deus, buscamos sim obedecer a nossa liderança, buscamos respeitar a nossa liderança, sim. E se nós não fizer isso com discernimento, e se seu líder estiver pregando fora da Bíblia, entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção para nós aqui. E se seu líder estiver saindo um pouquinho fora se ele exceder ou tirar, porque Deus falou que não é para exceder, aí naquele que aumentar ou que tirar uma vírgula desse livro aqui. Entendeu? Então é isso. À luz da Bíblia a gente tem que examinar se aquilo que o líder está pregando é bíblico. A gente só examina pela verdade, meu irmão. A Bíblia diz assim, eu só posso com a verdade pela verdade. Entendeu? De outro jeito eu não posso com a verdade. É um versículo mais ou menos assim, que tem, eu não estou lembrando até agora, nada contra a verdade a não ser pela própria verdade. Então, examinar a luz da Bíblia, não é da minha cabeça, é da Bíblia. E Jesus está dizendo que ele sabia, meu irmão, Deus deu a lei, obedeça aos seus líderes. Deus que deu essa lei, sim, mas também preste atenção, acautelai-vos com os ensinamentos dos líderes. Porque pensa comigo, meu irmão, os 12 discípulos, a mente deles, querendo ou não, eles estavam em processo de aprendizagem, eles eram submissos, os 12 apóstolos, Pedro, eles eram submissos aos líderes religiosos da época. Eles procuravam andar na lei. Isso deu muito trabalho até na cabeça de Pedro. Mesmo depois de Jesus ressuscitar, Pedro pregar e salvar 3.000 almas. Uma vez lá em Gálatas, a Bíblia fala que Pedro estava dissimulando na frente dos gentios. Quando ele estava junto com o judeu, estava comendo junto todo mundo ali. Quando estava só os gentios, estava Paulo e Pedro comendo todo mundo com o gentio na mesma mesa. Aí a Bíblia diz que quando chegou o povo lá de Israel, de Jerusalém, que eram os judeus, aí Pedro já convertido, já crente, começou a dissimular. Olha como era difícil para eles, como eles ainda seguiam muito a lei judaica, entendeu? Então Jesus estava dizendo, ó, cuidado. Segue, obedece os líderes, sim. Deus nunca mandou os discípulos dele desobedecer os fariseus. Nunca ele mandou desobedecer, mas ele mandou presta atenção. Presta atenção no que eles ensinam. E filtra, né? Saiba filtrar. O que é bom você pega, o que é ruim você descarta. Pronto. Isso aí nós aprendemos aqui, Jesus ensinou. E agora eu finalizo. Ele diz:
Eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Jesus, percebendo isso, diz: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não ter de trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães. Lembrar, viu? Eu falei para vocês lembrar. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? A primeira multiplicação dos pães, Jesus já tinha feito aqui. A primeira e a segunda também. A primeira, sobrou 12 cestos de pães. Depois dele ter alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sobrou 12 cestos de pães. Na segunda, ele, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Cestos levantaste é o que sobrou. Depois que ele alimentou com 7 pães, 4.000 homens, ainda sobrou 7 cestos. 7 cestos. Aí, meu irmão, eu não sei se... Mas é assim... Eu não sei, mas talvez pode ser uma alusão a 12 cestos sobrou, né? Pode ser as 12 tribos de Israel. Pode ou não pode ser. Na segunda multiplicação sobrou 7 cestos de pão. 7 cestos de pão. 7 é o número de completude. Deus criou o mundo em 6 e descansou no 7º. E por isso que ele ordena para que nós tiremos um dia, dos 7 dias da semana, a gente tira um para descansar, que esse descanso aponta para o nosso descanso eterno no céu. Nós sempre tira um. A cada você trabalha 6, descansa um. Não importa que dia seja. Mas legal seria que fosse no domingo, o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. Outro dia nós falamos sobre esse assunto. E aí Jesus diz: como não entendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e saduceus? A Bíblia diz que depois de Jesus explicou, eles entenderam que ele estava falando dos ensinamentos. Mas eu quero aqui, ó, não compreendeis ainda, nem vos lembrais. Lembrar, meu irmão. Deus mesmo, Jesus nos ensina a lembrar. Te lembra das vezes que Deus fez coisas na tua vida. Se você está cansado hoje, se você está fraco, desanimado, se lembra das maravilhas que Deus fez na tua vida. Como Ele já proveu, porque aqui os discípulos estavam andando com o próprio pão da vida. Jesus era o pão da vida. Por isso Jesus disse assim, ó, não se preocupa com não ter trago pão. Você não se lembra que agora há pouco aí atrás eu multipliquei aí, eu alimentei uma multidão de 5.000 pessoas com dois pães e 5 peixes. Você não lembra? E depois, com 7 pães e 2 peixes, eu alimentei mais outra multidão de 4.000. Vocês não lembram? Então se lembra. Então Jesus aqui traz para nós se lembrar. Se lembra daquilo, meu irmão. Das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Porque de uma coisa eu sei, eu não te conheço, mas eu sei que Deus nunca falhou com você, porque Ele nunca falhou com ninguém. Ele derrama chuva sobre o mal e sobre o bom. Derrama chuva sobre o justo e sobre o injusto. Por isso que eu digo, com base nisso aqui eu digo que Ele nunca falhou com nós. Eu falo com Deus todo dia, nós falhamos com Deus, mas Ele nunca falhou com nós. E Ele está chamando você a se lembrar. Se lembra, meu filho. Se lembra o tanto que eu te amo, entende, porque eu já te alimentei, já cuidei, já provi. Você acordou respirando hoje. Ontem eu me lembrei desse versículo, na hora que eu levantei. Eu me deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Então, assim é comigo, é assim com você. Você acordou hoje, é porque o Senhor ainda te ama, ainda tem misericórdia de você. Quer que você se lembre das maravilhas que Ele já fez na sua vida. E enfrente. Quando você lembra, meu irmão, das maravilhas que Deus fez, você enfrenta o que vier. Quando você lembra das promessas de Deus escritas na Bíblia, por exemplo, na história de Davi, ó, lá em Gênesis, Deus, na criação, Deus diz que o homem dominará sobre as feras, sobre os animais, o homem dominará. E Davi, cheio das promessas de Deus, ele era pastor de ovelhas. Quando veio o lobo para comer as ovelhas, ele matou o lobo. Quando veio o leão, ele matou o leão. Entendeu? Aí mais na frente, na vida de Davi, mais para frente, ele teve uma ocasião que ele tinha que enfrentar um gigante. Alguns conhecem a história, muita gente conhece. Ele teve que enfrentar o gigante.
Mas ele já não chegou. Aí ele se lembrou, meu irmão. Ele lembrou, ele falou: ó, já matei um urso lá para trás. O Deus do céu, que disse que eu dominava sobre as feras, me deu força, me ajudou a ter coragem para lutar contra um urso e contra um leão. E eu venci. Então ele se lembrou daquilo, ele se fortaleceu. Não, é o mesmo Deus. Então, gigante, eu vou para tu em nome do Deus vivo. Entendeu, meu irmão? E aí, você, em nome do Deus vivo, com as promessas de Deus na mente, você vence qualquer batalha que aparecer. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.